Olá. Depois de um ano da decisão do STF criminalizando a homofobia, a transfobia, a gente está aqui para falar sobre um pouquinho sobre as duas ações e também sobre os desdobramentos e que veio depois dessas duas ações. Então, em primeiro lugar, meu nome é Alexandre Bahia, eu tenho um canal no YouTube que eu coloco questões sobre direito constitucional, política, direitos fundamentais, a questão da judicialização da política. E se você quiser conhecer mais, se inscreva no canal. Toda semana tem um vídeo novo sobre essas questões que a gente discute e que no Brasil são tão urgentes, né? Muito bem. A primeira questão que eu queria chamar a atenção para essa live é sobre o tema principal, né? O que é essa LGBTI-fobia, né? Do que a gente está falando quando a gente está falando sobre esse tipo de questão? E eu falo isso porque existe ainda muita desinformação, existe muita má informação sobre o que seria a LGBTI-fobia, qual seria a consequência dessa fobia. Afinal de contas, a gente não está falando exatamente de medo de pessoas LGBT, a gente está falando, na verdade, de aversão. E é um pouco nesse sentido que eu quero tratar essa questão, né? A LGBTI-fobia, então, tem a ver com a discriminação e a violência que pessoas LGBTI sofrem, não só no Brasil, mas particularmente aqui, que é o nosso caso, né? Em países, vários países da Europa, nos Estados Unidos, em vários países da América Latina, o legislativo desses países criou normas para combater a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, o Matthew Shepard Act, que é uma legislação que veio mudar a legislação de crimes de ódio nos Estados Unidos, justamente para poder falar sobre um caso, que era o caso do Matthew Shepard, um garoto que foi covardemente espancado e morto nos Estados Unidos e que levou à aprovação de uma legislação específica. A gente tem aqui na América Latina também a lei Zamúdio, também um caso de um garoto que foi assassinado única e exclusivamente por ser homossexual. No caso do Brasil, passados mais de 30 anos da Constituição, nós não temos nenhuma lei que fale sobre isso. E não é por falta de tentativas, né? E nem por falta de dados. Ainda que não haja dados oficiais sobre a LGBTI-fobia no Brasil, os dados não oficiais, que são aqueles retirados de notícias de jornal e de comunicações que são feitas informalmente por vítimas, amigos e familiares de vítimas, colocam o Brasil como um campeão incontestável de violência por orientação sexual e identidade de gênero em todo o mundo. Ou seja, mesmo não tendo dados oficiais e mesmo sabendo que os dados que se dispõem são resultado de uma subnotificação, ainda assim o Brasil se coloca como um campeão mundial de violência contra pessoas LGBTI. Essa violência, ela se dá não só de forma moral, de exclusão do mercado de trabalho, de exclusão da escola, discriminação em locais de socialização, como igrejas, clubes, sindicatos, etc. Mas ela também se dá de forma violenta, de violência física e morte. Uma das questões específicas da violência contra pessoas LGBTI é que ela tem, portanto, não só um destinatário específico, mas principalmente ela tem um modus operandi específico. Principalmente quando a gente fala da violência contra pessoas trans e travestis no Brasil, a gente está falando de crimes que acontecem com excesso de violência. São crimes em que você tem um número de facadas enorme, você tem pessoas que são mortas a pedradas, pauladas, enfim, com excesso de violência. Não é um tiro que se dá na cabeça dessa pessoa. Há um excesso de violência e, diante, portanto, de haver um público, vamos dizer assim, específico para quem essa violência é direcionada e características específicas dessa violência, é que, durante muitos anos, se tentou
aprovar no Congresso Nacional uma legislação sobre isso. É um projeto de lei que começou em 2001, lá no Congresso, lá na Câmara, chegou a ser aprovado na Câmara em 2005, foi para o Senado, e lá no Senado ele foi redesignado como PLC, né, o projeto de lei da Câmara, 12206, que é quando ele dá entrada efetivamente, tramitação no Senado. E lá ficou no Senado, de uma comissão para outra, havendo uma resistência imensa da chamada bancada religiosa dentro do Congresso Nacional, que acreditava erroneamente que a criminalização da homofobia e da transfobia implicaria em que essas pessoas não poderiam mais falar sobre que a homossexualidade é pecado, alguma coisa assim, quando na verdade a liberdade religiosa ela é absolutamente garantida na Constituição. O que obviamente não se pode fazer é associar a homossexualidade ou qualquer outra diversidade dentro das orientações sexuais e identidade de gênero, associá-las à pedofilia, a qualquer outra forma a qualquer crime, na verdade. Pois bem, apesar de toda uma tentativa de vários senadores, como o senador Paulo Paim e a própria senadora Marta Suplicy, de tentar acordos com essas bancadas para fazer com que essas pessoas fosse apresentado um substitutivo que expressamente excluísse da aplicação da incidência da lei as questões envolvendo questões religiosas, ainda assim, a bancada religiosa ela fez de tudo para que o projeto não seguisse, e depois ele acabou sendo apensado ao projeto de novo Código Penal, e em 2014 ele acabou sendo definitivamente arquivado. Aliás, até para o projeto do novo Código Penal pudesse ter seguimento, uma das exigências de bancadas conservadoras no Congresso é que a questão da homotransfobia fosse retirada da tramitação, sob pena do projeto do Código não seguir em frente. Ou seja, depois de quase 15 anos de tentativa de aprovação desse projeto dentro do Congresso Nacional, ele acaba sendo arquivado sem que haja qualquer deliberação final. Então, não é que o Congresso Nacional rejeitou a tese. Não é que o Congresso Nacional, como representantes da maioria do povo, tenha dito que essa não era uma questão importante. O Congresso Nacional simplesmente decidiu não decidir. Não quer perder votos, não quer perder apoio de nenhum lado. Então, ele acaba decidindo não decidir. Pois bem, essa omissão do Congresso Nacional, que não se enquadra nem na ideia de reserva legal e nem de silêncio eloquente, porque o Congresso Nacional ele é chamado a cumprir a Constituição, e a Constituição exige que o Estado brasileiro, no artigo 3º, inciso 4º, ele promova o bem de todos sem qualquer forma de discriminação. Igualmente, a Constituição, no artigo 5º, ela diz que a lei punirá os atos atentatórios aos direitos fundamentais, e o direito à vida, à saúde, à integridade física, à dignidade humana são direitos protegidos, todos eles pela Constituição. O Congresso Nacional, portanto, ele não legislou sobre isso porque ele não quis legislar, porque ele, na verdade, preferiu não fazer nada. Então, há aí uma omissão inconstitucional por parte do Congresso Nacional, e também essa omissão, ela não só viola a Constituição, como ela também viola uma série de documentos internacionais, do chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos, de que o Brasil é signatário desses documentos, quando não, o próprio Brasil é proponente desses documentos. Existem várias resoluções da OEA e da ONU, só para ficar com essas duas entidades das quais o Brasil faz parte, que exigem que os países membros adotem políticas específicas para a prevenção, mas também para a investigação, processamento e condenação por crimes dessa natureza. Algumas dessas resoluções, inclusive propostas pelo Brasil. A resolução da OEA, repetida desde 2008 sobre esse tema, ela tem como proponente original o Brasil. Proposições similares na ONU também têm participação do Brasil. No entanto, o país é incapaz de legislar sobre isso. A todas e todos que estão acompanhando, estou fazendo ao vivo, então, se quiserem comentar também, nós temos a possibilidade de que sejam feitos comentários, e à medida que vocês forem comentando, eu vou respondendo aqui, se for possível.
Pois bem, diante dessa omissão do Congresso Nacional de cuidar dessas questões, em 2012 foi proposto o mandado de injunção número 4733. Esse mandado de injunção, ele foi proposto pelo Partido Popular Socialista. Quem assina a petição é o advogado militante nessa área, que é o Paulo Iotti, e o que o mandado de injunção alegava era justamente que o Congresso Nacional estava numa situação de omissão inconstitucional. Esse mandado de injunção, ele foi originalmente distribuído para o ministro Ricardo Lewandowski, que, com base num parecer da PGR daquele momento, pela improcedência, pelo não cabimento, na verdade, do mandado de injunção, o ministro Lewandowski deu um despacho inicial, na verdade, extinguindo a ação. Contra esse despacho contra essa sentença terminativa, foi feito um agravo regimental pelo proponente da ação. Esse agravo regimental, ele ficou mais de um ano parado para ser julgado. Nesse tempo, durante esse período, houve a troca de relator. O ministro Edson Fachin assumiu o mandado de injunção e ele então faz um juízo de retratação ao despacho anterior, à decisão anterior, e o mandado de injunção volta a correr. Por causa desse primeiro momento em que, por mais de um ano, aí, houve uma decisão extinguindo a ação, independente do julgamento do agravo, a ABGLT, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis, Transsexuais, enfim, ela propôs, também a partir com a assinatura do advogado Paulo Iotti, propôs a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26. Já que o mandado de injunção havia sido dito que ele não era via cabível, foi feita então a ADO, que com o mesmo teor, com as mesmas ideias, ou seja, que o Congresso Nacional tivesse a notificação de que ele estava em situação de mora inconstitucional e que era necessário, portanto, que houvesse a criminalização da homotransfobia de alguma forma. Que o STF, de alguma maneira, fizesse algo assim, ou que o Congresso Nacional tivesse um prazo, fosse compelido a fazer algo assim. Pois bem, após o juízo de retratação, as duas ações acabaram tramitando, não em conjunto, elas não chegaram a ser pensadas, senão no último momento, tramitando separadamente, e durante esse período, uma série de instituições, uma série de entidades se inscreveram como amici curiae, como amigos da corte, né? Entre elas, o grupo de advogados pela diversidade sexual e gênero, do qual eu faço parte, então eu assino a petição de amicus curiae do Gadsby lá nessas duas ações. Muito bem. As ações, elas foram correndo, percebam que uma começou em 2012, a outra começou em 2013, mas, efetivamente, o julgamento dela só vai acontecer em 2019. No final do ano de 2018, houve pedido para que as duas ações fossem julgadas em conjunto, para que não houvesse, inclusive, divergência de julgamentos, e aí as duas ações começaram, a primeira sessão de julgamento, efetivamente, das duas ações em conjunto, foi no dia 13 de fevereiro de 2019. Ali foi lido o relatório pelo ministro Celso de Mello, que é o relator da ADO 26, e depois, então, falaram todos os amici curiae, falaram, é claro, também o Procurador-Geral da República, o advogado da União, o advogado do Senado, enfim. E, depois de ouvir todos os amici curiae, a sessão foi suspensa e ela foi retomada, estou com minha colinha aqui, ela foi retomada depois, nos dias 14 de fevereiro, 20 de fevereiro, 21 de fevereiro, 23 de maio, e aí nessas sessões os votos foram sendo proferidos, até que a decisão final ela sai no dia 13 de junho de 2019, e essa é a razão, inclusive, desse vídeo, para falar sobre esse um ano do julgamento dessas duas ações. Pois bem, o que o STF decidiu, afinal de contas? O STF entendeu que o Congresso Nacional ele está numa situação de violação à Constituição e às normas do direito internacional dos direitos humanos, ao não criminalizar a homofobia e a transfobia, e ao mesmo tempo, já sabendo que o Congresso Nacional provavelmente não vai resolver isso tão cedo,
o STF se valeu daquilo que está previsto na lei do mandado de junção, na lei 13.300, que é dar uma decisão concretista, ou seja, o STF não legisla sobre a matéria, mas ele manda que seja feita uma interpretação conforme a Constituição da lei do racismo, para que se entenda, incluído ali, desde sempre na lei do racismo, a violência por orientação sexual e identidade de gênero, haja vista que anos antes, e isso é mencionado na decisão, o STF havia dito que o racismo ele não tem um conteúdo que seja simplesmente de questões de fenótipo, né, mas o racismo é um conceito social. Pois bem, ou seja, até que o Congresso Nacional faça a lei, será aplicada provisoriamente a lei do racismo, a lei 7716, aos crimes de orientação ou violação à orientação sexual e identidade de gênero. De lá para cá, o que a gente tem? O Brasil continua tendo índices alarmantes de homofobia e transfobia. Aliás, nos quatro primeiros meses desse ano, com a pandemia, a gente tem um aumento em pelo menos 40% da violência contra pessoas trans e travestis, de acordo com dados da ANTRA, comparados com os primeiros meses do ano anterior. Nós ainda precisamos, e aí eu falo como membro da Comissão da Diversidade Sexual, tanto da OAB Federal quanto da OAB de Minas, colocar essa decisão em prática. E aí nós temos que superar uma série de obstáculos. O primeiro desses obstáculos é que, apesar de uma boa parte dos estados exigir nos boletins de ocorrência que a motivação por homofobia e transfobia conste no boletim, há uma resistência muito grande por parte de agentes da polícia de fazer constar essa motivação. Mesmo quando isso é feito, há pouca investigação para sustentar esse tipo de alegação no inquérito. Mesmo quando há alguma prova nesse sentido, isso vai para o Ministério Público e é oferecida denúncia por lesão corporal, homicídio, enfim, a motivação de homofobia e transfobia, ela aparece muito pouco igualmente. Assim, a gente tem barreiras para que essa decisão do STF possa se configurar como base para decisões penais, para casos em que as pessoas efetivamente sejam condenadas por esses crimes. Um dos grandes desafios para nós, passado um ano da decisão do STF, é conseguir que o STF, que os tribunais brasileiros, na verdade, condenem pessoas por essa motivação. Infelizmente, casos não faltam. E como membro da Comissão da Diversidade, da OAB de Minas, por exemplo, a gente recebe casos assim todos os dias. Pessoas que continuam sendo violentadas de várias formas, tanto física quanto moralmente, sexualmente, algo que acontece, infelizmente, com alguma frequência, que é um estupro, chamado de estupro corretivo contra mulheres lésbicas, enfim, fora os assassinatos, as lesões corporais. Mas ainda é necessário que nós peguemos esses casos e levemos eles até o fim. Desde a boletim de ocorrência, passando por todo o inquérito e a ação penal, a necessidade que nós, que participamos de movimentos sociais, de sociedades organizadas, que nós peguemos esses casos e levemos eles até haver uma sentença, porque a partir do momento que nós tivermos decisões efetivamente condenando pessoas pelas práticas desses crimes, a gente pode começar a gerar, num efeito simbólico, pelo menos, de repressão a esse tipo de atitude. Pois bem, participar dessa ação foi um dos momentos mais gratificantes da minha carreira como professor, como pessoa da área do direito, também como advogado. E, passado um ano dessa decisão, a gente teve construído ali, certamente, um leading case. Esse é um caso que vai ser lembrado para a história da Suprema Corte brasileira, assim como os grandes casos da Suprema Corte americana, como Brown versus Board of Education, ou os casos sobre aborto nos Estados Unidos. Enfim, são casos que realmente são divisor de águas. Toda semana eu tenho postado um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Se você gostou do vídeo, eu queria que você curtisse, compartilhasse e se inscrevesse no canal. Toda semana eu estou aqui falando sobre direito constitucional, direitos fundamentais, Estado, STF, judicialização das questões.
Enfim, toda semana a gente tem algum tema novo e o Brasil é um país que realmente não nos deixa faltar assunto. Toda semana a gente tem algum assunto para tratar que afeta aí os nossos direitos. Então, espero todas e todos na próxima semana e é isso aí. Obrigado.